Bora desatar nó? Então, para desatar o nó de hoje, eu quero te convidar a imaginar uma parede de vidro, toda de vidro. Você já se sentiu como se existisse essa parede de vidro que separa você do mundo? E percebendo o mundo através dessa parede de vidro, você assiste tudo o que está acontecendo, sabe que deveria estar sentindo alguma coisa, mas fica com aquela sensação estranha de vazio, como se você tivesse em estado de anestesia. Ah, Laura, como eu me sinto assim? Você está me descrevendo. É dessa forma que eu me percebo. E eu acho isso muito esquisito. Acho até que eu tenho um problema. Então, a primeira coisa que eu preciso te dizer é que essa sensação não é um defeito. Não, você não tem defeito de fabricação. Não, nada disso. Evitar sentir não é um defeito e também não pode ser qualificado como frieza. Não se trata de ser fria, apesar do mundo associar muito rapidamente esse tipo de comportamento com frieza. Ah, como ela é fria. Pois é, mas isso aí é uma visão superficial, assim, né? Aquela pontinha que não diz nada, ela só justifica. Mas o nosso propósito aqui é justamente desatar o nó. Então a gente vai precisar aprofundar, lançar um olhar mais cuidadoso sobre essa questão para entender o que é que acontece que faz surgir entre você e o mundo essa parede de vidro, que faz você assistir e não sentir, sabendo de antemão de que isso não é um defeito e que você não é fria. Ficou claro? Então vamos passar para o próximo passo. A primeira percepção que a gente precisa incluir no nosso radar reflexivo é de que esse bloqueio emocional é uma tecnologia de sobrevivência. Ah, Laura, coisa difícil. Não, nada difícil. Em algum momento da sua vida, você aprendeu que sentir era muito perigoso. Então, para sobreviver, você desenvolveu uma tecnologia. E que tecnologia foi essa? O bloqueio das suas emoções. A tecnologia é exatamente a construção dessa parede de vidro para que esse bloqueio emocional possa ser consistente, te protegendo desse tal perigo que você aprendeu em algum momento. E ficou muito claro para você que não é seguro sentir. Então, não é natural que, para efeito de sobrevivência, você tenha desenvolvido uma tecnologia para se proteger desse lugar não seguro? Óbvio que sim. Então, entende, né? Que não é defeito, é tecnologia de sobrevivência. E aí vale se questionar, né? E se essa sua dificuldade de sentir, de chorar, não seja falta de sensibilidade, mas um excesso de proteção? Pensa comigo, a sua sensibilidade, ela, em alguma medida, precisou ser contida, guardada, em alguma caixinha para que ela não pudesse se manifestar. É quase como se a gente pudesse imaginar a cena. Olha só, eu acabei de aprender que não é seguro sentir. Mas o que eu faço com essa minha sensibilidade que está aqui, que, que, me, que me rodeia, que me atravessa? A sensibilidade que é humana. O que eu faço com ela, dado que eu aprendi que não é seguro sentir? Ok, ok, já entendi. Eu vou precisar pegar toda essa minha sensibilidade humana e que existe e vou precisar guardá-la em algum lugar muito escondidinho, quase como se eu tivesse que esquecer que ela existe para começar a acreditar
que eu não sou sensível e, portanto, eu não sinto porque não tenho sensibilidade. Percebe? O, o nível, a dinâmica necessária quando, diante de uma demanda de sobrevivência, a gente precisa encontrar caminhos? É, porque sobrevivência é isso, né? A situação se impõe e aí a gente tem que dar um jeito. E isso é muito interessante a gente pensar, né? Porque mesmo que a tecnologia tenha gerado algo que, em alguma medida, em algum momento mais à frente na nossa vida, isso pode causar um problemão, mas no momento em que ela é desenvolvida, lá atrás, nas nossas tenras idades, é muito genial pensar isso, né? A nossa capacidade de encontrar caminhos para que a nossa sobrevivência seja garantida. Isso é muito incrível. Olha que incrível a capacidade humana de, diante das situações da vida, dar um jeito e construir caminhos, possibilidades, manifestações, comportamentos, pensamentos, autoconvencimentos. Olha só, a gente lá atrás conseguiu construir uma tecnologia de sobrevivência que nos convence de que não somos sensíveis. É, tá tudo aí acontecendo, zero emoção. Sabe aquele momento em que a gente está assistindo um filme, todo mundo está chorando, menos você. É a mesma situação que alguém conta uma piada, todo mundo ri, menos você. Porque o que acontece? A tecnologia foi desenvolvida, mas tem um custo. Porque não é assim, vou construir uma tecnologia para guardar e proteger minha sensibilidade, então eu não vou ser sensível ao que está acontecendo no mundo lá fora. Fico aqui, mega protegida, porque sentir é perigoso. Mas, ao mesmo tempo, não existe assim torneirinhas separadas. Eu vou fechar apenas a torneirinha que me faz chorar. Não, eu fecho o registro geral do sentir. E isso significa que, fechando o registro geral do sentir, eu fecho a torneirinha do chorar, eu fecho a torneirinha do rir, eu fecho a torneirinha do estar feliz, eu fecho a torneirinha do estar triste. Eu tenho que fechar todas as torneirinhas que estão relacionadas à sensibilidade. Fica tudo assim, blasé, sinto nada. Não é um bloqueio específico, eu só não vou chorar. Não, é um bloqueio total. Eu não vou sentir nem coisa ruim e nem coisa boa. E esse é o preço alto a se pagar, né? Porque imagina a gente seguir a nossa vida na manutenção dessa parede de vidro, na manutenção dessa tecnologia e não sentir as alegrias. Viver uma situação onde a gente não sente. É um preço alto a se pagar, né? E é exatamente nesse momento que a gente começa a perceber que tem algum problema aqui. Eu devo ter algum problema. E por isso que eu comecei essa nossa conversa, para poder desatar esse nó, eu comecei a nossa conversa sinalizando que não é um problema. Não é um problema. A sensibilidade está aí. Só que ela foi guardada. Ela foi encapsulada. E teve motivos para isso. Eu ousaria dizer que o motivo pelo qual se encapsulou a sensibilidade foi exatamente desse lugar de ser sensível. É tão sensível que, diante do perigo de sentir, encapsulou a sensibilidade. Percebe? Então quero muito que você possa fazer contato com essa questão, mesmo
que ainda esteja vigorando essa parede de vidro, eu quero muito que você, mesmo diante dessa parede de vidro, busque reconhecer, pelo menos de forma pragmática, mesmo que não seja através do seu canal sensível. Ele está aí, mas está guardado e tudo bem, mas de uma forma pragmática. Isso faz sentido para você? Que a sua sensibilidade existe, mas ela precisou ser encapsulada e teve motivo para isso, e, portanto, não te falta sensibilidade. O que a gente precisa cuidar agora, pelo menos duas coisas. Investigar onde foi que você aprendeu que não era seguro sentir, para a gente poder começar a destravar esse bloqueio. E uma segunda coisa é como é que você pode acessar essa sensibilidade que por muito tempo precisou ficar guardada para que ela possa encontrar o caminho da manifestação. E é um trabalho muito delicado, é muito delicado, mas vale a pena, porque o preço que se paga por sustentar toda essa engrenagem é não usufruir dos seus momentos de felicidade real, como se felicidade não existe. Não, momentos felizes existem sim. E muitas vezes a gente não consegue fazer contato com eles, não porque eles não existam, mas é porque nessa medida de contenção da sensibilidade, eu não consigo me conectar com esses momentos felizes. Puxa esse fio. O que está em jogo é o medo de acessar esses conteúdos sensíveis. Não porque você tenha medo da sua sensibilidade, mas é porque para fazer isso, você vai ter que fazer contato com aquele aprendizado, aquele acontecimento que gerou o aprendizado de que sentir não é seguro. Esse fio, ele é mega importante para ser puxado. Porque o foco não é questionar, sou sensível ou não sou? Consigo chorar ou não consigo? Consigo rir ou não consigo? Não é esse o foco. O que gera ansiedade para lidar com esse medo de mexer nesses sentimentos diz respeito a ter que olhar uma caixinha lá atrás de alguma experiência que você aprendeu que sentir não é seguro. E a gente pode aqui imaginar várias situações, mas para gerar esse aprendizado, sentir não é seguro, podemos supor de forma muito, muito forte e muito contundente de que a experiência não foi fácil. Não. Que tipo de experiência vai gerar esse tipo de conclusão? Sentir não é seguro. Algo muito delicado, algo muito marcante, algo que divide quem somos e quem seremos, algo que nos separa da nossa grande e real manifestação humana que inclui a nossa sensibilidade. Então, é como se o fato nos tornasse máquinas. E a gente não se torna máquina insensível por um fato qualquer. Então, esse medo de fazer contato com esses sentimentos que a gente questiona se temos ou não temos, ele tem muito mais a ver com uma ansiedade gerada para lidar com o que aconteceu. E por isso que é muito delicado. E por isso que eu imagino que você esteja agoniado. E tudo bem, eu estou aqui, junto com você. Nossa proposta é desatar o nó. E a gente não consegue desatar um nó
se a gente não reconhece que ele existe. E está tudo bem para você continuar não acessando a sua própria sensibilidade e roubando de você a possibilidade de usufruir dos seus momentos que poderiam ser de muita alegria? Tá bom para você continuar nesse padrão de anestesia? É óbvio, minha linda, que lá atrás, quando você desenvolveu essa tecnologia de sobrevivência, foi o melhor que você pôde fazer. Mas, óbvio, eu sempre gosto de lembrar isso quando a gente descobre processos lá atrás, da época da nossa infância, da nossa adolescência, processos que nos encapsularam. É óbvio que foi o melhor que você fez. Até porque é questão de sobrevivência, né? E se você está aqui, é sinal de que deu certo, você sobreviveu. Mas assim, quantos anos você tem hoje? Pois é. Então você não é mais aquela menina lá de trás, indefesa. Você cresceu, você se desenvolveu, você desenvolveu habilidades para lidar com as questões humanas. Então, a partir desse lugar de adulta que você já pode olhar e cuidar daquela sua dimensão infantil que inteligentemente construiu a parede de vidro para poder dar conta de sobreviver e chegar hoje aqui. O que a gente está conversando, a não ser que você seja um fantasma, né? E você não é um fantasma. Então você sobreviveu. Então aquela menina, ela fez muito bem. Tá tudo certo. Parabéns para ela. Que bom. Vamos celebrar a capacidade que ela teve de dar conta do que estava vivendo. Mas hoje ela não está mais sozinha. Tem você, adulta. Então é possível começar a olhar com todo cuidado, atenção, acolhimento, para poder desarmar toda essa história, para que você possa acessar a sua sensibilidade. E nesse caso, me faz lembrar que nas cartas terapêuticas, que eu sempre falo aqui, como uma possibilidade de te ajudar a iniciar esse desmonte desses bloqueios, uma delas é sobre solidão que não se explica. São vários temas, cada carta com um tema diferente. Mas tem esse, a solidão que não se explica, que tem a ver com isso que a gente está conversando. Inclusive, se você achar que pode te ajudar, vá lá no link da descrição, procure essa carta e aí a gente segue nessa conversa de uma forma assim mais intimista. Mas o importante, minha linda, é você saber que a sua sensibilidade está aí, e que é preciso construir um ambiente seguro para abrir essa caixinha que por muito tempo precisou ficar fechada. Eu sou Laura Cavalcante, psicóloga, e o meu propósito aqui hoje é fazer você entender que sentir é um direito seu para ser inteira. Te espero no próximo bordado.